A paz do Senhor, todos os irmãos, todos os amigos, todos aqueles que vão ter aquele tempo precioso para assistir e também ouvir esse vídeo. Quem vos fala é Presbítero Cláudio Gonçalves. Eu posto vídeos no YouTube meditando um pouco nas histórias bíblicas e na palavra do Senhor, nos evangelhos de Cristo. Gosto de usar história, geografia, cultura das épocas para meditar e que de uma forma ou de outra a gente tire algum proveito das maravilhosas Sagradas Escrituras, maravilhosas palavras da Sagrada Escritura. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui no celular e quero meditar aqui com todo mundo uma palavra que se encontra no livro de Atos, no capítulo 26, no versículo 5. Onde Paulo está se justificando diante do rei Agripa, já preso ainda em Jerusalém. É o momento que desse momento dessa leitura, ele vai ser direcionado para a prisão em Roma, porque ele pede. Mas ele diz aqui algo interessante no capítulo 26 de Atos e no versículo 5. Ele diz: sabendo de mim desde o princípio, se eu quiser testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, eu vivi fariseu, Paulo está dizendo. Paulo está tentando se justificar ali diante do rei Agripa, dizendo que o que ele traz naquele momento da sua vida a respeito de Jesus, as coisas que ele fala, do que aconteceu com ele espiritualmente, não é porque ele foi feita uma lavagem cerebral ou ele teve alucinações. Foram fatos espirituais reais, levando em conta o que aconteceu no caminho de Damasco, levando em conta as revelações que ele teve. Aqui nesse momento Paulo não tem escrito nenhuma carta ainda. Ele vai escrever a maioria das suas cartas em Roma. E ele começa a dizer, se justificar para o rei Agripa diante das acusações dos seus acusadores naquele momento ali, judeus, que ele não aderiu à fé em Cristo por qualquer coisa. Não, ele teve momentos que não tinha como ele negar, dizer que não era Cristo que estava falando com ele, que não era Cristo que estava chamando ele. E ele está se justificando: olha, se senhor rei Agripa, vossa majestade, quer saber o que é que eu era? Eu era fariseu. E pelo que Paulo fala aqui com tanto orgulho, ainda que já estava fortemente inserido na fé cristã, é que ele está dizendo assim, o senhor também não acredita nas coisas que o fariseu acredita? Eu sei que o senhor também é fariseu, o senhor é judeu, o senhor acredita nas coisas que está na Escritura. E o que me chamou a atenção foi essa religião, que aqui nesse momento que Paulo está falando,
não era simplesmente uma religião, já era uma escola. E mais do que uma escola, juntamente eu poderia sugerir a vocês que os fariseus desse momento aqui, nós estamos falando em 60, 55 depois de Cristo, o que está acontecendo aqui é que o farisaísmo nessa época já estava sólido como uma religião filosófica e bíblica, e já estava sólida como uma escola que ensinava muitas pessoas. Já visto que Paulo dizia que ele foi criado aos pés de Gamaliel, que segundo a história foi um dos maiores ensinadores do farisaísmo, e como um partido político que decidia as coisas em Israel. Decidia as coisas ali, já decidia, tinha voz. Quem era os líderes tinham voz nos acontecimentos da época, ainda que era dominado pelo Império Romano na época, mas os fariseus, os líderes fariseus tinham como chegar aos governadores romanos e apresentar as suas coisas, suas ideias, as suas reivindicações. Entendeu? Então nós estamos falando de algo que teve ali a sua essência, o seu nascimento na época da família Macabeus, ali no segundo templo. Por quê? Porque quando Alexandre vem, o Alexandre o Grande, Alexandre Magno, ele vem como conquistador e os gregos vêm dominando as terras, eles têm algumas estratégias de guerra. Os gregos têm algumas estratégias de guerra. E uma das suas estratégias de guerra, né, além de dominar, além de conquistar as terras que eles conquistavam, eles queriam implantar a cultura, a religião, a filosofia grega e também o idioma grego. Então, os judeus, com medo de se perder a cultura, os costumes, de perder os ensinamentos do Deus Jeová, né, do Deus Elohim, do Deus dos hebreus, eles criam praticamente esses ensinos. O farisaísmo tem esse mais ou menos 160, 150 antes de Cristo. Então, nessa época que Paulo está falando aqui, o farisaísmo já está implantado há mais ou menos 200 anos. Mas eu vou mais longe na nossa meditação. Haja visto que muitos dos judeus tiveram esse problema lá no cativeiro da Babilônia, onde estavam muitos judeus lá no cativeiro da Babilônia, e por ter muitos povos vivendo juntos no reino da Babilônia lá, Nabucodonosor, depois migrando para o governo medo-persa, e depois também migrando lá para para o reinado de Xerxes, Dário. Quem pode dizer que lá já não teve uma faísca do farisaísmo? Não teve lá, quem sabe, já mestres tentando ensinar, não deixando se perder a cultura, se perdendo a religião, os costumes, também o idioma, né? A língua hebraica. Quem que pode dizer que já não teve um vínculo lá atrás, nos tempos do reinado do cativeiro da Babilônia? Né? Mas enfim, pelo que eu estudei um pouco ali, entendi, parece que o farisaísmo tem a sua essência ali, começa ali 160, 150 antes de Cristo,
no reinado da família Macabeus ali, né? No segundo templo. Então, mas enfim, o farisaísmo estava já nos tempos de Paulo, nos tempos de Jesus, alicerçado como religião, como, como escola e como partido político. Porque tomava decisões. Né? Tomava decisões. Era ouvido, entendeu? E assim como os saduceus, os fariseus tinham o seu orgulho próprio. Né? Tinham o seu orgulho próprio. Agora, o que mais me chama a atenção nisso tudo, nessa escola farisaica, nesse partido político farisaico, nessa religião farisaica, é que tinha três coisas assim que eles não abriam mão. Três coisas fundamentais que eles não abriam mão nem de uma forma nem outra. Diante daquilo que eu li, né? Eles acreditavam em anjos. Eles acreditavam em anjos. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Mas assim, o que me chama mais atenção é que eles acreditavam piamente, fortemente. Eles acreditavam com toda a convicção que o Messias ia vir. E eles estudavam sobre isso. Tanto é que quando o rei Herodes pergunta onde é que nasceria o Cristo? Ah, em Belém, da Judéia. Porque está escrito, e tu, Belém, Efrata, terra de Judá, não és menor da terra de Judá, porque de ti sairá aquele que apacentará Israel. E ali Herodes vai para Belém e manda matar crianças até de 2 anos para baixo, porque já estava ali confundido com as palavras dos pastores, dos magos, dos reis. Então, eles estudavam o momento da vinda do Messias, eles estudavam onde ia nascer o Messias, de que forma, eles analisavam as escrituras dos profetas, eles analisavam os profetas para ter certeza onde é que eles, para eles não errar, onde é que nasceria. Só que é aí que dá um estalo na nossa mente. Dá um estalo. Por quê que dá um estalo na nossa mente? Porque eles esperavam com toda a convicção, estudavam, se aprofundavam para saber onde é que, quando o Messias viria, para eles não perder esse grande evento da humanidade. Só que eles estavam tão envolvidos com estudos, eles estavam tão envolvidos com filosofias, eles estavam tão envolvidos com leis políticas e culturais da época, que o Messias veio, nasceu, cresceu no meio deles, falava com eles. O Messias estava ali toda hora debatendo com eles, fazendo os milagres, que eram coisas sobrenaturais para aquela época e para o momento, como seria para agora. E eles não enxergaram o Messias, eles não viram o Messias. Estavam tão atarefados, tão empolgados, tão infiltrados com as coisas momentâneas, que o Messias veio e eles não perceberam. Agora eu medito aqui, ó, eu começo a finalizar a minha meditação com os irmãos. Começo a meditar com os amigos. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, não se parece muito com nós, os fariseus, assim, com nós cristãos? Por exemplo, nós acreditamos em ressurreição dos mortos, porque nós acreditamos que Cristo ressurgiu dos mortos, ressuscitou no terceiro dia. Então, é uma característica nossa
Assim como dos fariseus, acreditar em ressurreição dos mortos. Nós acreditamos que os mortos ressuscitarão nos últimos dias. Então, nós temos uma características dos fariseus. Segunda, nós acreditamos em anjos. Né? Nós acreditamos que anjo anunciou a Maria que Jesus nasceria. Nós acreditamos em anjos. Todos os cristãos acreditam em anjos. Né? Que os anjos visitaram Abraão. Enfim, decorrer. Nós acreditamos em anjos. Nós não somos ufólogos para acreditar que os anjos eram ETs. Não. Nós acreditamos em anjos, seres espirituais, seres celestes, enviados por Deus para anunciar, né, o projeto de Deus na Terra, com a humanidade. Então é a segunda característica que nós temos, que somos parecidos com o fariseu. Né? E a principal, nós acreditamos na vinda de Cristo. Assim como eles acreditavam, esperavam a vinda do Messias, o Messias veio e ele não viu, e eles não viram, nós acreditamos piamente na vinda de Cristo. Alguns têm duas linhas teológicas, né, que vão acreditar que Cristo vai vir, mas primeiro nós vamos passar por uma grande tribulação. Outros acham que não, que não vamos ficar para a grande tribulação, Cristo vai vir, nós vamos com ele, amém. Você é livre para escolher qual é essa linha de pensamento teológico você vai escolher. Mas a verdade é que nós cristãos acreditamos que Cristo vai vir arrebatar a igreja. Agora, levando em conta que nós estamos vendo nos últimos dias a igreja tão envolvida politicamente com leis, apesar que eu ainda acho que é importante, porque o que estão fazendo de leis para acabar com o cristianismo, é normal esse confronto de cristãos se interessarem pela política no intuito de combater quem vem contra a nossa fé. Mas nós estamos estudando tanto, fazendo tantas faculdades. Será que nós vamos estar atentos? Nós estamos observando os sinais para a vinda de Cristo? E quando ele vir, nós vamos saber que ele veio? Ou nós vamos deixar acontecer igual aconteceu com os fariseus? Cristo veio, estava no lado deles, comia com eles, conversava com eles, debatia com eles, e eles não notaram o Messias. Já pensou Cristo vir e nós não notar a vinda dele? Com tantos sinais que a Bíblia nos fala, nos mostra, e nós estudamos quando fizemos na teologia a escatologia bíblica, ou mesmo assim nas escolas bíblicas dominicais, em todos os ensinamentos e todas as partes bíblicas que a gente procura aprender e fazer e saber como é que vai ser o pré-anunciação da vida de Cristo, e nós não notar que ele veio. Continue estudando. Ah, mas eu sou político. Fique firme na política se você tem esse dom de defender a causa cristã. E Deus te abençoe. Que tu possa ganhar muitos votos. Fique firme no seu ministério, aprendendo e ensinando quem precisa, colhendo as almas de Cristo e apacentando. Mas que nada disso, a parte política, a parte social, ideológica e a religião, não impeça que tu fique cego ao ponto de notar que Cristo veio e tu não viu. Essa meditação. Os fariseus esperam, o que eles mais esperaram, passou e eles não viram. E o que mais nós esperamos, a essência de nós ter aceitado a Cristo, a vinda do Messias, o morar com Ele, Ele passar e nós não ver, nós não sentir. Por isso eu quero que Deus te abençoe e que possa te instruir
para não esquecer o propósito de nós estar como cristão e servindo a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.